Oi, Pessoal, eu sou a Ana Beatriz, eu vou dividir com vocês o nosso projeto de solução, né, do Global Solution desse ano, que é o Blue Fund. A ideia que a gente traz é a criação de um fundo, né, com recursos públicos e privados que seja capaz de criar uma plataforma de Big Data que seja um suporte estratégico para políticas públicas para as áreas costeiras. E a gente vai explicar um pouco sobre o problema que está por trás disso, como a gente quer solucionar. oi, eu sou a Heloísa e, bom, para a gente entender o que nós tentamos oferecer de solução, a gente tem que entender o contexto. Então, o contexto geral é o aquecimento global, o que gera o aquecimento global é o aumento das temperaturas e, através disso, se desencadeia uma série de eventos, como, por exemplo, o derretimento das geleiras e, através disso, né, como eu disse, desencadeia uma série de eventos. Então, o derretimento das geleiras, ele faz com que o nível do mar aumente e essa elevação gera vários outros eventos, como as inundações, tempestades, ciclones tropicais e entre outros. E além dos impactos, tanto ambientais quanto nos ecossistemas, a gente tem que voltar a nossa atenção também para a população das áreas costeiras, que acabam sendo, né, muito impactadas por esse tipo de desastre e não tem tanta visibilidade assim. Agora nós estamos tendo uma certa visibilidade com o caso do Rio Grande do Sul, é algo que se aproxima muito da nossa solução. Enfim, esses eventos, né, a água entrando nas costas, ele gera várias coisas negativas, né? As inundações, como já dito, poluição nas fontes de água doce, então a água acaba entrando na cidade, vai indo para o rio, acaba poluindo as fontes de água doce, a infraestrutura afetada, como a gente pode ver agora no Rio Grande do Sul, sem contar também que o solo acaba sendo muito afetado e isso acaba gerando impacto negativo no agro e na agricultura, né? E, enfim, além das iniciativas mais amplas, né, que foca no todo, a gente precisa fundamentar fundamentar projetos para redução de danos para esse tipo de pessoa, para essa população mais afetada. Exato. E como a gente quer contribuir para isso, né, com esse projeto? Então, focando principalmente nessas populações que já são e serão cada vez mais afetadas nessas regiões litorâneas, tá? Não diretamente só pelo aumento do nível do mar, que isso um impacto que virá, mas todos os outros efeitos climáticos, né, como a Elo explicou, que chegarão a essas populações. Então, a ideia é a gente criar, né, através desse fundo, né, uma grande plataforma de dados que reúna dados desde agências públicas, né, agências de governo, centros de pesquisa, que também forneça dados para pesquisas futuras, para que a gente possa centralizar e integrar todas essas informações, criando aí um analytics robusto que traga solução, que traga assim, identificação de áreas de risco, identificação de áreas mais urgentes para obras de infraestrutura ou para se não dá para prever, né, ou para mitigar, já mover, por exemplo, populações, se necessário. Então, realmente trazer toda essa robustez de dados que permita analisar e sinalizar, né, fazer análises preditivas, para a gente poder intervir nesses cenários e abraçar essas populações, né? Nesse sentido, né, se a gente aterrissar mais um pouco, né, o que é a nossa proposta de solução? Então, um primeiro passo, né, só para não deixar tão genérico, né, acho que é importante sinalizar que é necessário criar esse fundo. Então, acho que é um tema muito forte, muito importante, que muitos agentes públicos e privados engajam, né, hoje. Então, a ideia é primeiro fazer essa captação de recursos públicos e privados para que a gente tenha capacidade aí de criar realmente um ecossistema técnico de Big Data. Então, a ideia é investir, né, nesses recursos técnicos para criar essa plataforma de dados e além de criar as análises em si, né, além de já trabalhar com os dados existentes e propor soluções, né, através dessas análises avançadas, o fundo também poderia ser uma fonte de informação para novos projetos sobre o tema, né? Então, depois a gente mostra um pouco isso no protótipo, mas ser também uma referência para análise, para dados futuros que a gente pode gerar a partir dele, tá? Então, a ideia é que seja uma plataforma de Big Data estratégica, né, que será um parceiro estratégico de estados e municípios na definição de políticas públicas orientadas por dados. Como benefícios, né, esperamos algumas coisas, como orientação de políticas públicas, então, através dos dados mais apurados e com base em evidência, né, elaborar algumas políticas públicas, prevenção de desastres costeiros, impacto socioeconômico positivo e colaboração e apoio à pesquisa, né, com parcerias a universidades, por exemplo. Enquanto impactos que nós esperamos é o engajamento da comunidade, então gerar mobilização da comunidade, da sociedade no geral, para criar esse senso de urgência com relação ao tema, né, porque querendo ou não é algo muito atual e muito real. Melhoria na formulação de políticas públicas, o desenvolvimento econômico sustentável também é algo extremamente importante, porque quando você reduz os danos, você gera segurança para as pessoas praticarem as suas atividades econômicas. Então, o desenvolvimento econômico sustentável se eleva. E a conservação da biodiversidade marinha, que de certa forma é muito afetada, né, por conta da questão da poluição, de quando a água volta, enfim, toda essa questão com a fauna. Perfeito. E aí, só passando, né, brevemente pela parte técnica, né, a gente sabe, né, todas as tecnologias que serão necessárias para construir esse grande repositório de dados que seja capaz de criar análises robustas, né, avançadas em cima disso. Então, a gente pretende usar aí o Google Cloud Platform como
como, né, data lake, como armazenamento e processamento, Google BigQuery, toda a parte de Dataflow, Dataproc, Datafusion, para combinar, sendo combinado aí para todo o processo de ETL, tá, e preparação dos dados, orquestrar tudo isso no Airflow, usar o VS Code como base aí de código, né, para desenvolver todas as consultas e análises e também entregar isso de forma visual pelo Power BI. Mas a ideia aqui é que é o primeiro, né, protótipo de uma visão do que seria a plataforma, né, como um website. Mas a ideia é ter alguns níveis de informação. Então, desde um acesso público aos dados, então que qualquer pessoa, pensando, né, nessa interface que a gente pretende ter até com institutos de pesquisa e tudo mais, então que qualquer pessoa pudesse acessar, né, no Google BigQuery da vida, por exemplo, os dados que estão lá e criar as suas análises por conta, mas também ter lá dentro todas as nossas análises avançadas já direcionadas por tema. Então, quais são as análises que a gente vai entregar em relação à atuação já direta nas áreas de risco, em relação a alertas de tempo, ações emergenciais relacionadas a tempo, né, a movimentação de pessoas, em relação a meio ambiente, parte de infraestrutura urbana. Então, já ter, assim, silos ali de informações, de análises já para os diferentes stakeholders poderem consultar. E aí toda a parte, claro, do fundo em si, né, de captar mais apoio, entender todo o contexto do fundo e tudo mais. Acho que é isso. É isso, obrigada.